Então, no Supremo, voltando a fala... O que é borderline? Eu vou explicar. Como é que ela se encaixa nesse campo, nessa discussão borderline? Porque o que acontece? Nós temos estudado até agora uma questão que a gente chama de psicanálise estrutural. O Lacan usa do estruturalismo para explicar as questões dos sintomas, a forma como nós lidamos com o nosso sofrimento. Então nós temos visto até agora que existem três estruturas, né? Temos a estrutura neurótica, a estrutura psicótica e a estrutura perversa. E a pergunta sempre que ele faz é, mas e aí o border? Ele se encaixa onde? Essa é a pergunta que a gente sempre traz. Como o bipolar, onde é que ele se encaixa? Então, bipolar a gente vai ver mais para frente, quando trabalhar o texto luto e melancolia. Mas o que a gente vai começar a ler hoje é, muito obrigado. Será que Freud falou de border? Isso que parece ser tão novo, tão moderno, a gente vê a psiquiatria trabalhando muito isso, por exemplo, quando você faz esse diagnóstico de pessoas, border, isso é um diagnóstico que a gente chama nosográfico. É descritivo. A gente olha a pessoa, vê o sintoma da pessoa, só que o sintoma é externo. O sintoma é aquilo que eu vejo. Quando é aquilo que eu vejo, eu corro o risco de não identificar uma estrutura acontecendo. Porque como a pessoa se expressa, porque algumas pessoas podem apresentar toque e não serem obsessivas, serem histéricas. Algumas pessoas podem ter um papel interpretativo e não serem histéricas, serem obsessivas. Por que eu tenho isso? Porque é a forma como eu apresento. Quando eu começo a, de fato, entender o que eu estou fazendo, que eu começo a perceber essa estrutura acontecendo. Então a pergunta que a gente vai ter que responder hoje é essa aqui. Freud e as neuroses atuais, as primeiras observações psicanalíticas dos quadros borderline, é uma pergunta, né? Isso aqui foi o primeiro momento em que, de fato, Freud, a psicanálise, fala de borderline, quando ele fala de neuroses atuais. Então eu preciso que vocês entendam hoje o que são neuroses atuais, a gente vai explicar ainda, e psiconeuroses. Então, assim, quando a gente fala de algo novo, porque depois eu vou passar um outro livro para vocês, que vai ser descritivo, para vocês compreenderem como é que é visto o borderline hoje em dia, né? Mas primeiro eu preciso que vocês entendam como é que Freud já abordava essa temática. Então esse é um trabalho escrito aqui pela Camila Junqueira, não é pela nossa Camila, é pela outra Camila, e o Nelson Ernesto, e eles têm um trabalho bem interessante, eu resolvi trazer ele para vocês. Tá? A pergunta, o que é borderline, daqui a pouco ela chega. Mas vamos caminhar um pouquinho aqui. Sobre os modos de intervenção. Certas manifestações, tais como doenças psicossomáticas graves, adições. Sabe o que é adição? Dependência. Dependência. Um adito ou um dependente. Tá? Então, se vocês ouvirem a expressão, fulano é adito. Né? Ele tem adição. O alcoolista, a gente não fala mais alcoólatra, tá, gente? No senso comum, no dia a dia, a gente acaba soltando alcoólatra, mas alcoolista igual a gente não fala de homossexualismo, a gente fala de homossexualidade. Vocês viram o William Bonner ontem com o Bolsonaro na história do homossexualismo? Não assisti, mas parece que deu algum a Renata chega e fala assim, se eu tenho problema com homossexualismo, tal, e ele começa a responder, aí o William Bonner fala assim, olha, a Renata falou homossexualismo, mas usando a sua expressão, porque o certo é homossexualidade. Né? Tem uma discussão sobre isso, porque quando você fala de ismo, alcoolismo, homossexualismo, se traz doença, alguma coisa vinculada à doença. Então, se você fala que há o homossexualismo, você está dizendo que a homossexualidade é doentia. Então, você faz um julgamento de valores e é politicamente incorreto e você incorre em vários problemas. A gente precisa tomar cuidado com essas pequenas palavrinhas, por exemplo, qualquer pessoa você não corrige isso. Mas nós precisamos nos corrigir. Então, para substituir o ismo, o que é idade? Homossexualidade. Então a gente não fala de homossexualismo mais. Porque se você falar, o pessoal automaticamente põe o pé atrás e fala, você não sabe que ele não usa essa palavra? E ele não fala de alcoólatra, que é alguém que adora o álcool, ele fala de alcoolista. E aí nós temos alcoolismo, porque é doença. E a pessoa é alcoólico? Não. Alcoólico, exatamente. O alcoolista é um alcoólico e ele sofre de alcoolismo. Agora, o homossexual, ele não sofre de nada, ele é homossexual. É uma decisão dele. E essa é uma conquista da psicanálise. Mas a palavra alcoólatra está certo? Não, perdeu o uso. Porque quando você coloca alcoólatra, você está fazendo o inverso do homossexualismo e homossexualidade. Você está dizendo que o indivíduo gosta do álcool porque ele gosta, é problema de caráter. Então,
Então assim, eu posso ser alcoólatra se eu não sou alcoolista e opto por beber. Aí eu sou alcoólatra. Agora, se eu sou... No sentido equilibrado aí, no caso? Não, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que não é dependente de químico, ele não é dependente de álcool. Então, mas ele enche a cara, ele estoura a vida dele, ele perde as coisas, a família, né? Ele faz besteira e ele faz isso sem um quadro de dependência. Vamos colocar essa hipótese, essa possibilidade, que essa possibilidade é quase neutra. Mas vamos imaginar essa possibilidade, aí haveria um alcoólatra. Mas quando a gente chega e vê quadros de alcoolismo, a gente vê um alcoolismo acontecendo, a pessoa doente. Ele fala assim, eu paro a hora que eu quiser. Aí você faz uma proposta, isso eu já fiz para vários pacientes, para várias pessoas que atendi. Proposta simples, você para a hora que você quiser, então você vai fazer o seguinte, eu quero que você pare só um mês. Ah, não vou parar. Eu falei, você não dá conta. Dou conta. Então vamos lá, toma comida. E eles não dão conta. Eles não dão conta quando os caras têm ideia, falam assim, foi difícil. Mas se eu quiser, eu paro. Mas o objetivo é levar ele para uma coisa que a gente chama de contemplação. Contemplação é quando o dependente consegue visualizar que ele de fato é dependente. E contemplação ela é assim, igual a eclipse, vem de tempo em tempo. Se você não tirar a foto do eclipse quando ele acontece, é só daqui 1 ano, daqui 10 anos, etc. Né? A contemplação também. Se o alcoolista fala assim, me interna, e você não internar e passar a contemplação, ele cai e ele não quer mais. Aí você tem que esperar nova contemplação. Só para fechar, o alcoólatra, então, ele não é dependente. A palavra alcoólatra dá a ilusão de que a pessoa bebe porque ela quer beber, porque ela gosta. Extrapola tudo Porque para ela gosta, é um problema de caráter, Entendi. Né? Só que isso, a gente já descobriu que isso não acontece. A pessoa que se vincula muito ao álcool, ele é doente. Pode ser até emocional. Pode ser emocional, pode ser fisiológico, como criou-se uma dependência química, né? Mas existe algum nível de dependência. Porque se a pessoa fala assim, não, eu paro a hora que eu quiser, eu vou ter a crise de abstinência porque meu corpo acostumou, mas eu não posso parar. E por que não para? Então há uma dependência emocional acontecendo. Então há algum nível de dependência. Por isso que hoje a gente usa alcoolismo, alcoolista, homossexualidade e nunca homossexualismo. Essa palavra, se a gente usar, é ato falho, né? Isso denuncia preconceito, denuncia a forma como você lida com a questão da sexualidade. E para um terapeuta, isso não está num bom lugar. Né? Para qualquer outra profissão, a pessoa tem direito de pensar o que for. O terapeuta não pode se dar esse luxo. Ele tem que lidar com outra pessoa respeitando as decisões da outra pessoa. Do contrário, ele não é terapeuta. Ele pode ser meu conselheiro, pode ser qualquer outra coisa, mas psicanalista nunca. Olha só, quando a gente olha para o sofrimento humano, vamos caminhar no que a gente aprendeu até agora. Nós já vimos a estrutura psíquica, como é que é a mente, a primeira tópica, a segunda tópica, vamos avançando, vimos as defesas que o ego constrói. Descobrimos que as defesas não são das estruturas neuróticas, elas são anteriores à criação da estrutura. Ela tem a ver com a minha formação, com a minha personalidade. Descobrimos que a personalidade ela é montada, nós não nascemos com isso. Personalidade. Nós não nascemos oral, fálico, anal, nós não nascemos controladores, falantes, dominadores, nós criamos isso conforme a nossa história. Então tudo isso é montado por escolhas nossas, mas dentro de uma história. Se você tirar aquela história, a montagem é diferente. E ela é subjetiva, ela parte de dentro para fora. Já aprendemos que o nosso ego, ele se constrói, nós não nascemos com ego, nós nascemos simplesmente com id, e nós não nascemos com inconsciente. O inconsciente também se forma, nós nascemos seres completos, unos e anobjetais. Essa é assim que a gente nasce. O que é anobjetal? Não tem essa construção do outro. Então o bebê nasce e o outro não existe, ele chora pelo desconforto, pelo desprazer que ele tem, e ele é impulsionado pela pulsão de vida que divide-se anteriormente, Freud via como de autoconservação e de apoio. Então essas duas pulsões vão se juntar e vai formar o que a gente chama de pulsão de vida. Eu mantenho a minha vida e paralelo à minha vida é aquilo que eu construí como conforto que é dado por aquilo. Então eu mamo para me sustentar, para não morrer. Mas junto do mamar eu tenho carinho, o conforto, o afago. Então eu vou juntando isso e eu vou construindo o meu ego. Essa construção se chama narcisismo. Estudamos também isso. Então o narcisismo acontece com todo mundo e ele não pode cessar completamente.
Todos nós temos que ter um nível de narcisismo. Aí nós vimos que tem o narcisismo primário, secundário, tudo isso a gente foi vendo. Aí a gente começou a ver que esse ser construído desse jeito, ele se encontra com problemas e reage aos problemas. Então, por mais saudável que nós sejamos, por mais assim tranquilo, zen, sabe aquela pessoa que não é classificado com nenhum sintoma neurótico, o inconsciente tem algum nível de sofrimento. Por isso que a gente estudou que assim, os atos falhos, as palavras, os tropeções que a gente leva de vez em quando, tudo isso tem sentido. Por quê? Porque nossa voz não é unívoca. Nós não pensamos com uma mente só. Nós temos angústia. O que é angústia? A gente quer algo, mas a gente também não quer algo. E toda vez que isso acontece, a gente tem um nível de sofrimento. E aí a gente recalca alguma coisa. Aí nós descobrimos que tem 3 palavras-chave que a gente vai trabalhar melhor elas daqui a pouco. Daqui a alguns meses. Mas assim, o neurótico é aquele que recalca. No futuro a gente vai ver que o psicótico é aquele que foraclui. E o perverso é aquele que desmente. Essas são palavras-chave que vocês vão ter que aprender direitinho até o final do curso. Tá? Então, o desmentido acontece para o perverso, para o psicopata. A gente vai depois entender o que é isso. O foracluído acontece no caso das loucuras, no caso do psicótico. Nós, neuróticos, que é o que a gente está entrando nessa estrutura e aprendendo agora, nós recalcamos, trabalhamos com aquilo que é recalcado. O recalque é o causador da função, da existência do inconsciente. Então, o meu inconsciente ele é construído numa fase pré-edipiana para edipiana, quer dizer, aquele período de 2 anos, 3 anos, até 5, 6 anos, meu inconsciente é construído. Ele não é construído do zero. Eu tenho uma mente una e ela se cliva, ela se divide, algo é imprensado, recalcado, não pode ser mais conhecido, passa a ser doloroso, é censurado, e uma parte fica externa que é permitida pelo meu superego. É assim que se constrói essa mente inconsciente e consciente, e o consciente tem acesso àquilo que é pré-consciente. Então essa é a dinâmica que Freud vai perceber. Tudo isso é recapitulação, compreenderam? Quando a gente vai nesse caminho, olha o que a gente começa a encontrar. Nós temos doenças que estão acontecendo que ficam difíceis de serem encaixadas naquele rótulo de neurose histérica, neurose obsessiva, neurose de angústia. Né? Nós temos doenças psicossomáticas. Doenças, a gente vai entender, com essa aula tem que entender o que é doença psicossomática. Mas doenças no corpo. O histérico tem doença no corpo, mas não é psicossomática. Vocês vão precisar entender essa diferença. Graves. Adições, dependência química, álcool, etc. E parte dos transtornos alimentares, bulimia, anorexia, né? Atualmente agrupadas por diversos autores como parte heterogênea de grupos e quadros borderline. A nossa medicina ela começou a especializar-se em descrever doença. Então ela vai dando detalhe. Tal coisa, com tal sintoma, com tal sintoma, com tal sintoma. Tal sintoma, com tal sintoma, com tal... Aí você vai ampliando o leque. Você vai atingindo o que a gente vai chamar de espectro. Hoje, por exemplo, não se fala mais de autismo. Nós falamos espectro do autismo. Transtorno do espectro TEA. Né? Não é chá em inglês não, né? Mas é o TEA. O que é o TEA? Fulano está no espectro do autismo. Aí você vai pegar os Aspergers, você vai pegar os autistas graves, todos estão no espectro. Aí você tem que descobrir qual é o espectro. Aí quando eu falo, estou deprimido, você tem os espectros dessa depressão, etc. Por quê? Porque a medicina tenta nominar a doença. Quando ela faz esse caminho, então ela consegue nominar tudo isso aqui igual. É borderline. O que é borderline? Limítrofe. Está no limite. E ele fala, mas por que não usa então em português limítrofe? Porque em português, limítrofe tem a ver com intelecto. Então uma criança limítrofe é uma criança que está com QI assim, quase para retardado. E sabe, bem no meio do caminho é limítrofe. Então se a gente usar também limítrofe para as pessoas que têm problemas emocionais, transtornos, temos problema de identificar. Então, em português, apesar da palavra borderline significar limítrofe, a gente coloca como borderline. Entenderam por quê? A gente não pode chamar de limítrofe? Okay? Então, borderline é no limite. No limite. Borderline é a linha de borda. Vamos pensar nisso. Linha de borda. Passou aqui, cai. Sim. Esse é o borderline.
tem representado um grande desafio para a técnica psicanalítica. O desafio não é para a medicina está tranquila com isso. O que é borderline? Você pega lá a Ana Beatriz escrevendo um livro dela que é maravilhosamente bem escrito, agora lançou um novo, tem Corações Descontrolados, Mentes que Amam Demais, né? Então assim, são livros bons, eu tenho em PDF, passo para vocês. Se puderem comprar, é livro barato, vale a pena comprar, vale a pena grifar ele. Esse é o tipo de livro que vocês podem ter ali, porque traz muita luz, muito exemplo, ela tem muito da prática psiquiátrica. Qual o nome do livro? Tem mulheres, Mentes que Amam Demais, é o mais novo agora, e tem Corações Descontrolados. Beatriz. Ana Beatriz, não sei das quantas, né? É ótima. Ela escreve muito bem. É aquela psiquiatra global. O pessoal que faz novela tem que consultar ela. Antes era o Gicovac também, né? Mas morreu, né? Mentes que Amam Demais e... Mentes que Amam Demais e tem o Corações Descontrolados. Então, assim, para a psiquiatria isso não tem muita discussão, porque eles nominam, dão um rótulo, é isso, lequezinho, inventáriozinho, vai ticando, ticou, chegamos aqui, né? Aquela avaliação. Só que a psicanálise lacaniana, ela é estruturalista, ela está estruturada em um tripé. E é um tripé com base na inserção do pai, da figura do não do pai, do sim e do não, né? Então, como é que você reage diante de uma figura que parece não se encaixar em nenhuma das três? Sabe aquela peça que não se encaixa? Então, assim, para a técnica psicanalítica, na medida em que colocaram em xeque suas principais premissas. Qual? Primeiro, nós tratamos com associação livre. É difícil caminhar uma associação livre com border. A gente vai entender depois por quê. Com transferência. Border tem um grande problema em fazer o processo de transferência no setting. Com a interpretação. Interpretar os atos do border é complicado. O border oscila muito, vincula e desvincula muito rápido, as emoções são fluidas demais. Ela é essa sociedade líquida, ela é personalizado isso. Eu vou querer que vocês assistam um filme chamado Garota Interrompida. A Winona Ryder, ela é a border do filme. A Angelina Jolie é a psicopata. Qual que é o nome do filme? Garota Interrompida. É um filme já antigo, 1990, uma coisa assim. Diante disso, as pesquisas psicanalíticas têm buscado avançar sobre esse ponto, trazendo novas propostas de intervenção. Então, o que ele coloca aqui há uma busca muito grande. Só que a pergunta que se faz é, será que são novas essas doenças? Sempre quando a gente olha para a história da psicanálise, Freud trabalhou com isso. Olha, os psicanalistas têm se perguntado se esses quadros configuram novas patologias ou se há na realidade um aumento na frequência em nossa forma de perceber de patologias que de fato sempre existiram. Então a pergunta que é feita é assim, isso é novo? O Freud já falou sobre isso e a gente só está conseguindo identificar melhor agora? Essa é a pergunta que o trabalho deles tenta responder. E eles continuam, se admitimos que essas manifestações não são propriamente novas, nos resta a questão, como é que elas se apresentavam no passado? Se border já existia, por que não está na estrutura? Essa borda significa as laterais, né? Essa interpretação tem que começar de fora para dentro? Como que é isso? Pois é porque tenta imaginar uma pessoa que tem todo o comportamento neurótico, com coerência neurótica, questão de valores, e de repente ela usa recursos psicóticos. E de repente também usa recursos perversos. Então é uma pessoa que manipula, que é frio, que agride, mas que ao mesmo tempo é humana, que se doa, sofre, tem angústia e ao mesmo tempo se corta, quer morrer, não quer mais viver. E são oscilações rápidas, extremamente rápidas. Tipo assim, você está entrevistando a pessoa e dali você está conversando com a pessoa e daqui a pouco ela grita com você, quer bater em você, daqui a pouco ela está dando risada, está alegre, está te abraçando, daqui a pouco ela está, sabe? Isso é assim, gente, a pessoa está louca. Mas sempre as reações são assim, tão drásticas? Enquanto estiverem em crise e não bem cuidadas, sim. Sim. As crises é uma borderline, então. Mas O esse borderline, cuidado é de medicamento? medicamento é um caminho. Uma vez que a pessoa percebe que está nesse quadro e ela não faz terapia, aí o medicamento é para conter. Porque a única função do medicamento é conter. Porque como ela é uma pessoa aberta, rasgada, a carne viva, descontrolada, então precisa, e assim, a grande maioria de mulheres, não é exclusivo de mulheres, tá gente? Mas a maioria é de mulheres. Então assim, aí esse sofrimento, toma-se medicamento para conter, é de contenção.
Então, para a psiquiatria, border toma remédio a vida inteirinha. Nunca mais para de tomar. É igual a diabetes. Essa seria a explicação para a psiquiatria. Para a psicanálise não, porque no processo analítico, o terapeuta vai fazer o papel de continente, de ajudar aquele paciente a encaixar as coisas, né? Que é o mesmo caminho do bipolar. O depressivo se enquadra nessa situação, então? Pois é, o border oscila do depressivo ao maníaco, ao Depende da louco, ao depressão do cara que ele psicopata. vai... O depressivo, ele mergulha. Ele pode passar meses, até anos mergulhado. O border não. O border, vou dar um exemplo que eu estava diante de uma border, né? E o namorado dela, que não era namorado, era o ex-companheiro dela, que era o pai do filho dela. Ela dizia assim, ele me ama. Ele já estava casado com outra pessoa, com um filho, vida constituída. Não, ele me ama, ele vai largar a mulher dele para ficar comigo. Isso está na justiça da história. E eu conversava com a pessoa, falei, nunca na vida pensei nisso. De forma alguma, isso foi um namoro gerou um filho, e pronto, não tem nada a ver com ela. Aí numa reunião ele pegou, deixou isso muito claro para ela. Ele falou assim, eu não quero nada com você, nunca te prometi nada. Foi assim, bem cruel, ela estava com a terapeuta dela do lado dela, então estava ele, o advogado dele, um segurança, eu, ela e a terapeuta dela. E aí depois que ele falou tudo, e ela usava como chantagem o filho, né, para ele ficar. Quando ele colocou tudo isso, ela falou assim, não quero mais o filho, fica com ele para você. Ó, percebe? Perversão? O filho virou objeto, não quero mais ele. É seu, cuida dele. Já que você não vai ficar comigo não precisa ficar. Eu não quero mais ele. Desprezou o filho. Aí, mas tá bom. Levantou, saiu. Quando ele saiu, aí eu conversei um pouco com ela, e ela toda dolorida, ó, tirou uma posição forte, estava toda dolorida, choramingando. Falou, alguém vem te buscar? Não, eu vou sozinho. Eu falei, não posso te liberar. Então eu vou pedir para o bombeiro vir te buscar, vai te levar para o médico vai liberar você. Ela falou, não, porque eu já tinha internado ela uma vez. Aí ela chorou muito. E eu falei assim, pede para alguém então, da sua família vir te buscar. Eu tinha como falar para você para essa reunião com o familiar. Essa voz toda, sabe aquela voz? Não sei o que, pegou o celular. Alô, fulano? É você lá? Não, o dinheiro está na gaveta. Vai lá agora. É agora. Eu te espero em meia hora. Não é com essa voz assim? Não, brava. Não estava grossa igual a minha, mas foi assim nesse estilo. E eu olhei assim, a cena mudou, era outra pessoa. Aí terminou. Não sabe assim, oscilando? Muito rápido. E não era fingimento. A personalidade dela? Nossa. É outra pessoa. Ela chegava e dizia assim, falava assim, mas como é que eu te libero agora aqui, se você, da última vez, você tentou se matar? Eu tentei me matar. Quando eu tentei me matar, ela falou assim, o seu braço está todo cheio, está todo rasgado. Isso foi o quê? Chantagem emocional, Orlando. Você já viu alguém se matar com um prego? Pegou o prego, furou, rasgou o braço todo com prego. Você já viu alguém furar? Você percebeu que eu só rasguei onde não tem veia? Então assim... É tão consciente daquilo que faz, né? Completamente. Por isso não há simbolização, não há disfarces e não há transferência. O bipolar não é, então? Não. Bipolar é outro caminho. Mas o bipolar toma remédio a vida inteira ou não? Também. Mas é outro... Dentro de uma perspectiva psiquiátrica. Né? Posso te Mas dar um a exemplo modulação do bipolar é muito longa. de uma história para ver se você me ajuda? Porque assim, o Vou pegar um psiquiatra pedacinho do pãozinho quando você fala for. que é bipolar. A pessoa fala que o psiquiatra diagnosticou como bipolar. Mas eu acho que está mais para isso, porque a história, vamos supor, a última história, né? Foi assim, estava no mercado e pediu para o marido comprar tomate. Só que enquanto ele estava escolhendo tomate, ela pegou várias outras coisas. Ela ficou com raiva, porque como ela fez várias outras coisas, ele só fez o tomate. Deu um surto no mercado, deu aquele pico de raiva, daí vai pro carro, larga tudo, não paga nada, vai pro carro. Aí vai pra casa, toma um monte de remédio e dorme. É uma atitude assim muito autodestrutiva por causa de uma coisa assim tão básica. Então, isso não é bipolar, isso é mais característica, e daí conforme você está falando, mas por exemplo, se o psiquiatra
está diagnosticando, está medicando como bipolar. O E medicamento é o você... mesmo. Ah, é o mesmo? O mesmo Perdão. medicamento. Então tá, eu achei que fossem medicamentos Não, diferentes, é o mesmo, é mas aí vem compensado. o caso, não toma o medicamento. E mente para o psiquiatra. Toda o consulta border fala, é não, perverso estou tomando. nisso. Tanto é que alguns casos de border, eles precisam ser internados. Eles se cortam. Mas daí é isso que você falou, ela faz umas coisas assim, por exemplo, ela inventou que ela estava grávida para um amante. Padrão bem border mesmo. Aí ela ficou um tempão atormentando ele, que ele tinha que fazer alguma coisa, só que era uma mentira. E ela acreditava e sofria na mentira. É muito louco, gente. Aqui, ó. É bem esse caminho. Olha só. Cadê? Você não consegue lidar com a associação de porque Não. o caminho é muito rápido. Como é que você busca isso? E se fizer alguma atividade onde vai mostrar uma fraqueza dela, ela treme, dá arritmia. Não quero mexer com isso. Ó. Para que for ver os sintomas aqui que Freud foi percebendo, vocês vão ver mais ou menos isso. Descontrole do intestino, da tremedeira, da TAG, perde o ar, vai ter infarto, tudo está nesse padrão. Mas a diferença que a gente vai ver, assim, externalizando a diferença, é porque os picos são muito rápidos. Num dia, num horário, tem vários, né? Bipolar não. Bipolar, quando ele mergulha na depressão, ele está na depressão. Inicialmente não. Só depois de um bom tempo de tratamento. Ele não consegue enxergar o problema que ele tem. Ele causa problema. E assim, há vários níveis, não é absoluto de um jeito. Tem os mais leves até os mais... Né? É o que a gente vai ver, o vínculo que eu quero propor para vocês, que eu achei maravilhoso esse texto, e era a minha ideia, eu consegui achar um grupo de teóricos que pensavam desse jeito. Isso é chamado por Freud de neurastenia, que é a doença dos nervos, nervo fraco. São pessoas que não dão conta de tolerar frustração, não conseguem simbolizar. Se não simbolizam, eles não conseguem pegar essa energia e aguardar. Se eu quero agora, é agora. Por isso, fiquei com raiva, mato, explodo. Estou amando, é intensamente. Eu amo com muita intensidade. Mas simbolizar, como assim simbolizar? Porque quando nós simbolizamos, a gente começa a sublimar, a gente adia, a gente faz algo que tem que fazer. Por exemplo, eu fico com raiva, aí eu esqueço o nome, né? Fico com raiva. Eu posso derrubar uma água assim, torcer para que caia, né? Tudo isso é usado. O border, a pessoa que não caminha na simbolização, ele não tem esses recursos. É muito objetivo, não gosta naquela hora. Então é muito, né? Não tem o caminho do signo. Tanto é que essa é uma proposta que acontece no período de Freud, que essas pessoas eram pessoas sígnicas. Não tem símbolo, elas já são símbolo em pessoa. Mas daqui a pouco eu vou melhorar essa definição ali. Mas só para entender, são muito intensos por conta disso. Então Freud aborda isso como pessoas extremamente dependentes emocionalmente, frágeis. Então a pessoa que está vinculada a um border, vou usar aqui a expressão da Ana Maria, da Ana Beatriz, né? Ela coloca, não é Ana Maria, Ana Beatriz, né? Ela coloca assim que uma pessoa que se dá bem com o border e é amada por um border é uma pessoa muito feliz, porque o border ama com toda a intensidade do mundo. Só que esse amor também pode se transformar no maior ódio de todo mundo e querer matar. Ele é... Lembra do filme O Pentelho? Assistiram com o Jim Carrey? O Pentelho, assistam. É um border. O padrão dele. É uma comédia, morre da risada, né? Mas o padrão dele é border. Então acreditamos que o retorno a Freud nos sugere que as neuroses atuais, grave o nome, tá? Porque depois a gente vai falar das psiconeuroses, para definir bem rapidamente, psiconeurose tem a ver com a minha estrutura, baseada na minha psicossexualidade, meu caráter oral, fálico, etc. Então eu tenho as minhas catexias, os meus traumas momentâneos que foram escondidos da minha consciência por vários motivos, então foram recalcados. Eu tenho minhas psiconeuroses. As neuroses atuais, elas têm a ver com os meus sofrimentos, com os meus traumas, coisas que me acontecem, e aí a partir daquilo que acontece eu começo a vivenciar um sofrimento, né? Uma doença psicossomática. Então, por exemplo, eu sou muito cuidado em excesso, né, pela minha mãe. Sou um bebê, uma criança, cuidado em excesso,
Posso ter asma. Sou desprezado para minha mãe, ninguém cuida de mim. Posso ter asma. Uma asma é para tudo? Não, é porque é o excesso. Então, assim, as doenças psicossomáticas surgem no padrão das neuroses atuais e não das psiconeuroses que vão trazer problemas psíquicos, que vão vincular as minhas emoções. Olha, foram as primeiras observações psicanalíticas dessas manifestações, ou dos denominados atualmente quadros borderline ou patologias contemporâneas. Então vocês vão ver que nós temos muita gente com esse comportamento. Ó, nos textos de 1905, 23 e 25, Freud vai falar assim que a principal diferença entre as neuroses atuais e as psiconeuroses podiam ser estabelecidas por meio da origem, etiologia, origem. Enquanto as primeiras, quais são as primeiras? As neuroses atuais, tá? Enquanto as primeiras eram tidas como consequências por interferência química de impedimento da satisfação sexual na vida atual, inicialmente Freud atribuía assim, mulheres e homens que não faziam sexo podiam desenvolver isso. Hoje não se tem essa visão pura freudiana, porque se interpreta que por sexo dizia todo prazer ligado à vida, né? Então não é ato sexual em si. As psiconeuroses eram vistas como consequência por intermediação psíquica de fixações e desvios da libido na infância. Então o que eu tenho é situação em que coisas que aconteceram na minha infância marcaram e passaram a alterar o meu comportamento. Vai melhorar daqui a pouquinho a explicação, tá? Não se assustem que se não compreenderam o que eu falei ainda não, porque vai ter mais coisa. Freud então deixa o tratamento das neuroses atuais, que é aquela que tem a ver com as situações da minha infância, ele vai deixar isso de lado e vai começar a se vincular às psiconeuroses. Olha, segundo ele, tanto os sintomas das psiconeuroses como das neuroses atuais são resultado de um uso anormal da libido. Libido é desejo. Desejo ligado a prazer. Libido é prazer. Certo? Quando o prazer não corre para o lado que ele tem que correr, é represado ou é movimentado por um outro caminho, então nós passamos a ter um sofrimento psíquico. Então é isso que Freud começa a perceber. Então olha só, essa é uma frase dele, os sintomas das neuroses atuais, quais são? Presta atenção, se vocês já não viram isso em alguém. Pressão intracraniana, pressão da cabeça, dor de cabeça, enxaqueca, labirintite. Eu estava dando uma palestra domingo agora, aí uma pessoa me procurou fazendo a palestra e falou assim, Orlando, depressão pode causar labirintite? Eu falei, primeiro caso, você está com labirintite? Médico para descobrir se está tendo labirintite de fato. Eu fui ao médico e ele disse que não é labirintite, roda tudo, mas eu não tenho labirintite. Será que pode ser depressão? Eu falei, talvez. Né? Então nós temos talvez, pressão intracraniana, sensação de dor. Isso é Freud falando, gente, em 1917. Sensação de dor, não é dor de fato. Fibromialgia é o quê? Estado de irritação em um órgão. Irritação. A pessoa tem irritação na garganta, nas faringes, em partes do corpo. Enfraquecimento ou inibição de uma função. Função urinária, de defecar, sexual, todas as funções do corpo, né, podem estar enfraquecidas ou inibidas. Não tem nenhum sentido. Não são funções que são cessadas porque há um sentido para isso. Porque se tiver sentido, aí tem histeria. A histeria tem sentido. A gente vai estudar melhor depois histeria, vocês vão entender isso. Nenhum significado psíquico. Quer dizer, o indivíduo do nada deu dor de barriga. O indivíduo do nada ele ficou cego. Bom, a cegueira tem a ver com histeria. Se ela tiver um simbolismo, se ela tiver sentido. Se ela não tem sentido, nós talvez tenhamos um órgão que está enfraquecendo ou sendo inibido. Tá? Não só porque manifestam predominantemente no corpo, como por exemplo os sintomas histéricos, entre outros, como também constituem eles próprios processos inteiramente somáticos no corpo, em cuja origem estão ausentes todos os complicados mecanismos mentais que já conhecemos. Se nos sintomas das psiconeuroses nos familiarizamos com as manifestações de distúrbios na atuação psíquica da função sexual, não nos surpreenderemos ao encontrar nas neuroses atuais consequências somáticas diretas destes distúrbios sexuais.
Está dizendo assim, nas psiconeuroses, eu tenho uma explicação da sexualidade porque tem uma fixação. Então eu tenho uma criança com uma fixação anal, fixação oral. Então tudo isso vai caminhando e vai dar um caráter, um jeito de ser e um trauma vinculado a isso. Mas quando eu não tenho nada disso, eu estou não tenho simbólico disso, a pessoa não consegue me trazer correspondência, na sessão, atendendo a pessoa, não há vínculo do que ela sofre com os sofrimentos psiconeuróticos, mas ela está sofrendo. Então eu falo assim, então eu tenho um quadro de neurose atual. O Border faz tudo isso. Então Freud, em 1917, já está começando a falar sobre isso. Entendeu? Mais ou menos. Não consegui diferenciar ainda psiconeurose de neurose. É porque vocês não viram a explicação do que é psiconeurose. Então, por enquanto, só grava o que é a neurose atual, que ela traz sintomas que não tem significado, não tem simbolismo, não tem vínculo. Eu falei para vocês que histeria também traz problemas no corpo e psicossomático também é um adoecimento do corpo. Quando a crise histérica me traz uma coisa que a gente chama de histeria de conversão, quer dizer, ela vem para o corpo, a pessoa tem dores no corpo, essas dores têm correspondência simbólica. Por exemplo, uma pessoa um dia viu a mãe foi estuprada. E quando a mãe foi estuprada, uma mulher gritou. Esse sofrimento, quando ela estava mais velha, trouxe para ela uma mudez, ela ficou muda. Quando ela vai para o tratamento com Freud, ela trata do mutismo dela. O que tem a ver a voz com o estupro da mãe? A mãe não gritou, o homem que estuprou não gritou. Aí quando ele começa a trazer as histórias do que aconteceu, ela resgata que uma mulher gritou. Aí ela consegue falar. Então significa, o mutismo tinha uma correspondência lógica com uma história, havia um simbólico. Ela era muda. Não, ela era normal, ela ficou muda Tá, numa mas crise. como ela fez, Anásio? Foi descrevendo, conversando, quando era hipnotizada. Então o Freud tirava ela da crise histérica. E Mas ela depois ficou muda só na sessão ou Não. Ela ficou muda como sintoma, parou de falar. Porque muda no ato, lá, quando Não, aconteceu. adulta, Foi? não. Devido ao grito? A psiconeurose, ela não é instantânea. Ela lembra um trauma, alguma coisa aconteceu, está lá presa no passado. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela um dia estava na casa dela, adulta, casada, com filhos, estava na casa dela, o marido resolveu brincar com ela. O marido fez um striptease. De brincadeira, sabe aquela coisa? O marido estava gordinho, né? Então não estava tão corpinho. Ele foi brincar. Quando ele foi brincar, ela teve uma crise de choro, uma crise, não parava de chorar mais. E daí em diante ela não podia mais ver o marido nu. Via o marido nu, começava a chorar. Então os dois passaram a ter vida sexual só no escuro. Então imagina o sofrimento desse casal. E aí vai para a terapia não por conta disso. Dentro da fala surgiu essa questão. E nessa questão, não é essa questão, ela não me contou isso. E nós fomos trabalhar outras cenas, uma cena de violência que ela passou, quando ela tinha 9 anos, o tio dela tenta molestar ela e a irmã, ela conta para a mãe diz que era mentira dela, que nunca que o irmão dela faria isso, ela é diminuída, é tratada como suja, e ela passa a ter que viver com esse tio, assim, tipo, encontrar com ele e ficar quieta, isso 9 anos. Agora essa mulher de quase 50 anos tem uma crise e é aquela crise de 9 anos de idade que está vindo agora à tona para ser resolvido. O recalcado está escapando, está falando. Depois que ela recupera toda essa cena, ela fala sobre isso, ela chora sobre essa cena. Aí eu brinquei na sessão seguinte e falei assim, e aí, como é que você está com respeito ao que nós conversamos semana passada? Ela olhou para mim e falou assim, meu marido mandou te agradecer. Hoje foi na luz. Essa foi a resposta dela, né? Foi na luz, quer dizer, entendeu? Ela só trouxe à luz, ela trouxe à luz algo que ela precisou esconder uma vida toda. Tem simbólico. Nas neurastenias, não há simbólico. Não há essa correspondência. Então o que intrigava é isso. Se não há o simbólico, como é que acontece? Né? O que está acontecendo? Então a gente vai ver agora, não isso que eu falei com o simbólico. Primeiramente, eu queria saber o que é essa neurastenia. A palavra significa fraqueza dos nervos. Nós vamos ter uma aula só sobre neurastenia. O nome específico, tá?
que é um próximo assunto nós já da semana que vem. Hoje o que eu preciso é assim, fazer o vínculo entre border e neurastenia. Border e neurose atual. Neurastenia está no tópico neurose atual. Você viu que Eu fiquei com uma dúvida. O neurótico, ele simboliza. Sim. O borderline não simboliza. Pois é. Ou ele simboliza e não simboliza. Aí que está a questão. Ele tem todo o comportamento do neurótico. E ele tem dificuldade de fazer simbolismo. Ele não sofre simbolizando. É por isso que ele é um mistério. Ele é um neurótico com formas de lidar psicótica e perversa. E aí essa pergunta, como ele está lidando? Então ele está lidando com crises neurastênicas, crises de neurose atual. Crises, então. A gente vai Ah, falar, ele- agora eu estou numa crise tal, agora eu O estou tempo numa todo, crise o tempo perversa, todo. agora psicológica. Exato. Ele não Então, identifica se a aquele gente espaço. pega um Todo paciente pouquinho de assim, cada. a gente aprende tudo. Não, pegar o borderline é uma maravilha. Minha esposa tá Eles nessa crise gostam. atual. Não, mas é verdade. O border- o Sérgio teve uma paciente border. Eu passei para ele, tadinho do Sérgio. Ela, 2 horas da manhã, ela estava mandando mensagem para ele. E assim, era tentativa de suicídio, se jogar na frente do caminhão. No dia seguinte estava tranquila, dando risada. Nem parecia que. Aí o namorado dela ia tentar segurar ela para ela não se jogar na frente do caminhão e machucava. Ela levava ele para a delegacia dizendo que tinha agredido ela, que estava toda Ai, que marcada. Sabe o que essa moça lá que eu converso, ela faz? Ela faz assim, quando ela olha no relógio e ela vê que vai acabar a sessão, ela traz uma coisa que parece que isso era a chave da sessão, entendeu? Pra ficar ali mais... Mas isso é comum, viu? Isso não é só o border, não. Ah, mas Não, Mas isso é isso é comum. tipo assim, já tá lá um... Isso e é inconsciente. Mas, É inconsciente. Então é estrutural, então, o border. O border estará numa estrutura. É estrutura. Vai E estar tem numa estrutura. cura. Não, ele não é uma estrutura border, ele está dentro de uma estrutura. Tá dentro Está dentro de uma de... estrutura. Não tem cura. Não tem... ele é Não. o limite, vamos dizer, é um limite, é o limite do neurótico. O limite É um limite. Ele é um limite. está lá em cima. Ali em cima, do lado, não sei. Né? Sim, mas é, Mas é um limite. É uma borda do neurótico. O quadro border. Vocês querem que eu pinte um quadro border? Para mim, um quadro que eu vi, falei, gente, isso é incrível. Eu li, né, sobre esse quadro. Não é autoria minha, não, essa analogia, tá? Quem vai fazer isso, acho que é o Násio. O Násio que coloca isso. Tenta imaginar aquele ovinho. Do gato de botas? Como é que chama aquele ovo mesmo? Esqueci sempre o nome dele. Eu vi essa semana com as crianças. Esqueci o nome. Mas tem um nome. Um ovo, no Alice no País das Maravilhas, esse ovo está sentado no muro. Ah, tá, você falou. Você lembra que eu falei até a minha? Mas eu não conheço a cena. Mas ele está sentado no muro e ele está contemplando o mundo. Que legal! E a pessoa que tem embaixo fala assim, ele vai cair. Ele mesmo está nem esquentando a cabeça se ele vai cair. Mas quem está vendo, então, o border não sofre. Sofre quem Sofre quem está com o border. convive, ou é pai, Quem ou é convive, mãe. né? O pai, ou o filho do border, o marido do border, ou a esposa do border, quer dizer, sofre quem está convivendo com ele. Por isso que é corações descontrolados, né? A Ana Beatriz coloca assim. Tipo, ele não tem consciência, então, do que ele Não tem Ele, noção mas do às perigo. vezes fala que Consciência tem do que faz. Ele não tem condição de ter controle, ele é Controle, descontrolado é. e automaticamente vive, ele não é vítima. Não é aquela pessoa vítima, ele vive aquilo intensamente, tudo é muito intenso. Então, se perverso essa é pessoa estiver certa, border. ela chega Não. e fala assim, ó, Não. hoje eu vou Mas o fazer border uma tem perversa. perversão. Você vai lá e detona, tá? O perverso não é border, mas o border Pois é, faz assim, atos de perversão. chora, então remédio. Tá, olha só, em 32, Freud realmente nunca abandonou por completo suas ideias sobre as neuroses atuais. Quando fala sobre neurose de angústia, uma das 3 formas de neurose atual é descrever sobre as 3 formas da ansiedade neurótica. Olha como é que ele vai descrever a neurose atual. Por isso que eu falei assim, aguarda a pergunta que é neurose atual, porque eu vou explicar melhor. Olha como é que Freud explica. Neurose atual. Primeiro, ansiedade expectante. Então, em primeiro lugar, encontramos, isso aqui é o trecho do livro do Freud mesmo, tá? Encontramos na ansiedade
na forma livremente flutuante. O que é livremente flutuante? A ansiedade não está presa a alguma coisa. Pensa numa pessoa ansiosa. Não sou ansioso com isso. Ansioso. Está flutuante, tá? Na forma livremente flutuante, um estado de apreensão difusa com qualquer coisa. Uma coisa, eu estou apreensivo, vou prestar um concurso, eu estou apreensivo com concurso. Outra coisa, eu estou apreensivo o tempo todo. Pronta a vincular-se temporariamente sob a forma do que se conhece como ansiedade expectante. Isso aqui. Pronto a vincular-se a qualquer coisa. O que aconteceu, a pessoa adere aqui. A qualquer possibilidade que, de imediato, possa surgir, como acontece, por exemplo, numa neurose de angústia típica. Então, o border está ansioso. Pelo quê? Qualquer coisa. O primeiro que pintar na frente dele está ansioso com aquilo. Então ele sai de casa, vai para a reunião dos filhos, na escola. Chegou lá, no meio do caminho um carro fechou ela. Ficou ansiosa com aquilo. Aí começa a ansiedade daquilo. Chegou na escola, não estava ansiosa com o carro. Aí, por exemplo, uma pessoa não viu a cara dela. Ela vai estar ansiosa com aquilo. A pessoa está me ignorando. Por que está me ignorando? Está pensando o que é de mim? Está rodando a baiana o tempo todo. Então, porque é uma ansiedade expectante. Ela espera o tempo todo alguma coisa, é flutuante. Para projetar. Segunda situação que essa pessoa com neurose atual tem, e a gente vai encontrar isso hoje nos bordas, fobias. Em segundo lugar, encontramos lá, firmemente vinculada a determinadas ideias das chamadas fobias, em que ainda é possível reconhecer uma relação com um perigo externo, nas quais, porém, devemos considerar que o medo é exagerado e desproporcionado. Então não há proporção entre o medo com as cenas reais. Há um exagero, um medo excessivo das coisas. Sempre exagero. Border transborda nisso. E terceiro item, ansiedade. Olha, um era ansiedade expectante, agora isso aqui. Terceiro e último lugar, encontramos a ansiedade na histeria e em outras formas de neurose grave, onde ou ela acompanha os sintomas, ou surge independentemente como ataque. O famoso TAG, transtorno de ansiedade generalizada, está dentro de um quadro border. Ou como estado mais persistente, mas sempre em qualquer base visível em perigo externo. Aquela pessoa que o coração está saindo pela boca, ela vai morrer, ela precisa respirar, ela está tendo uma crise de pânico, ela está taquicardia. Tudo isso pode ser um fenômeno de neurose atual. Que aí a gente vai ver isso nessas neuroses do dia a dia. O comportamento histriônico é isso? Não. É diferente. O comportamento histriônico é do histérico e tem simbolismo carregado. Há um significado. Então, o histérico, no divã, no set terapêutico, a gente consegue perceber por que ele precisou daquilo. Há uma correspondência, ele não finge. O border também não está fingindo, mas não tem correspondência. É tudo muito flutuante. Por isso que é a figura do ovo em cima do muro, pode cair qualquer hora. Tá, mas alguma coisa causou ela no Uma neurose atual, um trauma. É um trauma. Sim. Um trauma muito, muito, muito precoce. Uma sensação de abandono, essa é uma das teorias, né? Muito, muito, muito precoce. Bem no início, né, da maturação. No momento em que o ego não tinha ainda se formado. Por isso que eu precisei passar para vocês sobre o narcisismo, porque eu preciso que vocês tenham essa compreensão de que o ego se forma, e ele se forma de forma narcísica. Então o que acontece? Antes de se criar o outro, esse relacionamento com o outro, objetal, antes dessa criação, o trauma aconteceu, então a libido ficou vinculada nele como sendo o outro. Por isso é extremamente egocêntrico. Não consegue se colocar no lugar do outro. Não tem esse processo de empatia. Então não há o processo da psicose, porque o não do pai é percebido, com medo da castração, porém não faz esse vínculo narcísico. Então é um narcisismo vinculado só a si, não um narcisismo para se mostrar para o outro. O nome do ovo é Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, né? Nossa, Humpty é Dumpty um nome difícil para você lembrar. Eu sempre esqueço o nome desse ovo, é um Humpty Dumpty. Fica em cima. Aptidão. Tenta só achar depois a frase da Alice encontrando com ele, se você achar, só para ler. Ela é maravilhosa, né? Alice e Humpty Dumpty. Ela fala assim, vai quebrar, vai cair. Olha, isso é Freud falando. A causa mais comum da neurose de angústia
É excitação não consumada. Quero, mas não faço. Não posso fazer. A excitação libidinal é despertada, mas não satisfeita, não utilizada. O estado de apreensão surge, então, no lugar dessa libido que foi desviada de sua utilização. Um desejo surge e o desejo não é realizado. Ela não suporta isso. Então, a pessoa neurastênica, que está com a neurose atual, não consegue simbolizar isso, dissolver isso com uma outra atividade. Então, o indivíduo pode estar com raiva, ele pode ir para o judô, para o taekwondo, karatê, pode praticar corrida, jogar xadrez, fazer ginástica, ele vai gastar isso de alguma forma, sublimar. Não. O processo há um sofrimento intenso e a pessoa não consegue simbolizar. Então o sofrimento é muito grande. Não tem como fazer esse deslocamento não, essa sublimação? Não, ele não está ferramentado para isso. Como ele não Mas consegue você se não colocar. consegue ajudar uma pessoa assim, né? Pois é, por isso que a psiquiatria ajuda com medicamento. E o processo analítico é extremamente complicado, porque ele sempre virá com N problemas. Com N problemas. Eu estava com um paciente bipolar, William Border. O padrão é parecido, assim, dá para a gente confundir de vez em quando, a gente não souber essa modulação tão grande. E em determinado momento eu levei um susto até na sessão, porque ele começou a falar do filho, começou a falar da esposa, começou a falar de todo mundo, mas falava com tanta raiva, e o filho é um bebê, né? Ele falava assim, dava a impressão que ele queria matar. Quero saber, começou a xingar. Sabe quando você percebe que a sessão, fala assim, onde é que eu vou conseguir chegar nessa sessão para ajudá-lo? E de repente, uma frasinha que eu falei, né, tal, resultado, encaixou-se as coisas, o simbólico veio, normalizou, estava tudo perfeito, saiu super alegre e falou assim, nossa, não, eu não posso ficar sem ir para a sessão. Então, mas daí o simbólico é ali na sessão, mas... Ele dá conta de fazer o processo, o Border não faz isso. Ah, então. Não, o Border Faz, o Border vai estar intenso. do... Não, estou falando assim, o bipolar dá conta de fazer isso. O Border não, o Border é muito intenso, ele fala. Porque assim, eles também sabem que é angustiante para eles isso, porque eles sabem que eles estão prejudicando outras pessoas também, né? Ou não? Não. Então quando fala é só vir da boca para fora? Eles não têm essa noção da construção do outro, nesse padrão. Nesse padrão, não. Depois, está medicado, aí a ansiedade baixa, lembra? É uma ansiedade expectante, é um comportamento fóbico, é uma ansiedade generalizada. Você tomou um medicamento, isso diminui, aí a pessoa dá conta de fazer esse caminho. Aí pode vir também tudo isso, porque ele não pode esquecer que o padrão é neurótico. Do contrário, nós teremos um perverso. Então a culpa tem que vir por ser neurótico. Sim. Orlando, Mas ele não muda o comportamento. muitos psiquiatras atendem os pacientes, tratam com medicamentos, né? E eles têm consciência que poderia melhorar, encaminhar essas pessoas. Tem dois tipos de psiquiatria. Tem a psiquiatria que a gente chama farmacológica e a psiquiatria psicodinâmica. A farmacológica é um grupo de psiquiatras que acha que o problema é desorganização química. Então você dá um medicamento para organizar. Eles vão organizando quimicamente a pessoa. E o outro grupo não, acha que há uma angústia acontecendo e tem que ser elaborada. Dá o medicamento com contenção e encaminha para a terapia. Alguns psiquiatras fazem a terapia. Por exemplo, aqui em Londrina que eu conheço, a Zuleika faz esse caminho, né? Ela é psiquiatra, mas ela também faz terapia, então ela trabalha com os pacientes dela. Então ela vai diminuindo, tirando os medicamentos, coloca os medicamentos o mínimo possível. A Fernanda faz um pouco desse caminho. Agora, os outros psiquiatras que atendem consulta de 15 minutos não tem condição de fazer isso. Como é que em 15 minutos deixa a pessoa chegar a algum tipo de insight, criar algum tipo de vínculo, atendimento uma vez por mês, uma consulta com um psiquiatra que não tem nada. O psiquiatra agora é R$500. E aquele CAPS lá é só a referência para Não, controlar. o CAPS, o médico, o CAPS é criado um médico, um psiquiatra, assistente social, pedagogo e um psicólogo. É uma equipe, tudo é feito, é multidisciplinar. E o médico acaba receitando remédios, né? E participando da discussão dos assuntos. Achei a fala. Achou? Lê pra gente.
Amptidante estava sentado com as pernas cruzadas, como um turco, no topo de um muro alto, tão estreito que Alice se espantou de que pudesse manter o equilíbrio. E como seus olhos estivessem fixos na direção oposta e ele não se reparasse nela. Ela pensou que fosse alguém de muita presunção. E como se parece um ovo, ela disse em voz alta, estendendo as mãos, pronta para agarrá-lo, na expectativa de qualquer momento ele caísse. E de fato, é uma provocação, Humpty disse depois de um comprido silêncio sem olhar para Alice enquanto falava. Ser chamado de ovo, de fato. Eu disse que você se parecia com um ovo, senhor, Alice explicou cortesmente. E alguns ovos são bem bonitos, não é? Acrescentou, esperando que essa observação se convertesse numa espécie de elogio. Certas pessoas, disse Humpty sem nunca olhar para ela, não tem mais juízo que um bebê. Aí fica nesse diálogo, ela tentando contornar e ele lá conversando sem nunca olhar para ela. É bem bom. E essa frase assim, parece um ovo, vai cair. Se cair, quebra. O borda é assim, vai cair. Não vai surtar, vai morrer, vai se matar. Mas nunca faz. Não faz. É um teatro acontecendo, mas não é um teatro intencional. Senão nós teríamos uma pessoa muito perversa. Olha, as fobias infantis, aí Freud vai colocar aqui, vai caminhar nessa discussão sobre como é que esse fenômeno vai acontecendo. Vai acontecendo nesse indivíduo por meio da neurose atual. Lembra que eu falei para vocês sobre pensamento cínico? Porque essa é a discussão. O que acontece com essas pessoas que têm esse comportamento? Então surge a teoria de que essas pessoas não dão conta de simbolizar. Ó, Ferraz, ele vai dizer assim, que é um psicanalista, já mais recente, é fundamental a antivisão de Freud de que o sintoma psicossomático não se constituía como retorno do recalcado, e sim como uma transformação direta, não mediada pelo simbólico, da libido não satisfeita. Enquanto o neurótico, obsessivo, histérico, angustiante, ele vai simbolizar, ele vai desenvolver uma fobia de forma simbólica, ele vai desenvolver um comportamento histérico no corpo, uma dor no corpo de forma simbólica. Tudo tem um vínculo simbólico, e a gente pode fazer uma reconstrução disso, e a pessoa dá sentido ao sofrimento dela e cessa o sofrimento. Essa estrutura não carrega esse simbolismo. É mais ou menos assim, a libido vem, ela precisa ser realizada. São pessoas que não suportam a frustração. O problema é que nós estamos vivendo uma geração muito assim. Os nossos jovens, eles querem hoje, eles não querem amanhã. Eles não dão conta de esperar. E nós vivemos a geração, o nosso celular, lembra o computador que ele demorava meia hora para ligar, para inicializar? Agora a gente quer computador que a gente aperta o botão e ele liga. Lembra que as nossas televisões, né? Não é da época dos mais novos, mas da época do Almir, o Almir deve lembrar disso, a gente ligava o rádio, aí começava a acender uma luzinha. Você lembra disso? Você lembra? Eu lembro. Aí começava a acender a luzinha, ia clareando assim, né? TV então aparecia uma coisinha, né? Válvula. A válvula, exatamente. Aí que lançaram a transistor, demorou para lançar, né? Essa coisa toda. Então assim, a geração nossa é neurastênica, ela não suporta esperar um pouquinho. E é para tudo. Nossa, para tudo mesmo. Né? A gente vai para a lanchonete, se demorou 2 minutos, né? A pessoa começa a sofrer. Né? Você manda uma mensagem no WhatsApp, você fica olhando, não vai responder? Você tem que responder. Ah, mas Não vai demora responder. demais mesmo. Tem gente que. Por isso que Demora demora geração demais. imediatista, eu sei. Você tá na fila lá e o cara não vai, desenvolve. E aí você olha, passou 2 minutos nela. Mas Orlando, hoje Mas na ficou meia sala hora. de aula, Não, um dia eu cheguei no banco e cheguei bravo. Eu pensei, não, é ridículo. Estou 40 minutos esperando. Ela pegou o papelzinho, 15 minutos. Falou, mas 15 minutos demorou mais de 40 minutos. Eu senti 40 minutos, de fato. Eu falei, gente, não aguentava mais esperar. Não era. Eu estava falando. não, é que hoje na sala eu estava atendendo os alunos, eu tinha uma criança, teacher, desse jeito. Eu falei, calma, teacher é uma só. Tô atendendo aqui, já vou, mas não era teacher, espera. Teacher, e aumentando a voz. Eu falei, gente, calma, teacher é uma só, já vou aí. Desse jeito, tem hora que você fala assim, gente. Transformação direta da libido não satisfeita.
Eu quero, se não for agora, vira alguma coisa. Nossa Então, Senhora. isso que eu ia falar, por exemplo, no caso do borderline, é assim, Micro-ondas. eu fico, parece, procurando coisas para me frustrar, né? Porque, não nesse sentido, mas eu fico procurando coisas. Em algum momento as coisas vão voltar em forma de frustração, mas parece que não sossega. Não, porque Fica assim, só- é um retorno constante. Eu bate e volta, bate e volta, bate e volta. Como a vida é feita de emoções constantes, eu bate e volta Eu constantemente. fico buscando sempre alguma Sim. coisa para me... Exatamente. O tempo todo. Enquanto que o neurótico que não está nesse caminho, ele dá conta de administrar a frustração, ele simboliza, ele adia, ele vai desencadear alguns fenômenos, procrastinação, dúvida, outro nível de ansiedade, então ele vai trazendo o simbólico diante de tudo isso. Esse padrão não, esses quadros descritos por Freud não dizem respeito apenas às doenças psicossomáticas. Quer dizer, já que a minha, por exemplo, eu preciso resolver um problema, não resolvo agora, pronto, me dá dor de barriga. Viu? Aquela minha libido precisava sair naquela hora, não dava conta de sair de forma simbólica, já foi para o corpo na mesma hora. Isso é psicossomático. Se isso vira rotina, isso altera meu comportamento, meu padrão. Então, eu produzo muito suco gástrico, daqui a pouco eu estou com uma gastrite. Então, esses fenômenos são fenômenos ligados a neuroses atuais e não a psiconeuroses, que são simbólicas, que vão resultar na minha estrutura. Pode ser devido a um estresse. Sim, mas por exemplo, nós somos habilitados para simbolizar. Então, o estresse a gente consegue administrar, jogamos mais para frente, a gente adia, tem outro nível de sofrimento. Nesse quadro aqui não, a energia, a libido veio, ela tem que sair. Ela veio, ela tem que sair. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Não há intermediário. Ó, dizem respeito apenas às doenças psicossomáticas, mas também às demais doenças que hoje constituem bastante heterogêneo, grupo das patologias borderline ou quadros limites e que são caracterizadas pela ausência de significado simbólico nos sintomas. Por que eu estou com dor no estômago? Não tem um simbólico, o estômago não simboliza alguma coisa. A energia tem que sair para algum canto, essa libido, esse meu desejo. Esse Horn e Almeida, ele vai dizer assim, as neuroses atuais nos fazem pensar, neuroses atuais estão diferenciando bem o que ele está falando, né? Neurose atual e psiconeurose. Não estamos falando de psiconeurose ainda, tá? Só para recapitular, a psiconeurose trata das emoções. Não. A psiconeurose está ligada ao recalque, ao recalcado, ao simbolizado. A psiconeurose é que vai resultar nas formas normais do neurótico. Histeria, obsessão, É mais essas simples, psiconeuroses. né? Mais simples, né? Nossa, no caso são... Na verdade é mais complexo. É engraçado, é mais complexo. Mais simples é o border. Bateu, levou. Que é isso já... Então assim, a complexidade nossa é que nos dá a sofisticação da civilização. Por isso que o border não é tão bem preparado para a civilização. O border ficou com raiva, ele avança no pescoço. O border ficou triste, ele quer morrer. Nós, não borders, vamos colocar assim, a gente fica com raiva e aí a gente pode amar demais porque está com raiva. Ou a gente pode não ver mais a pessoa, se afasta. Ou a gente pode negar que está com raiva. Então a gente tem um caminho neurótico. Esse caminho neurótico que possibilita a civilização. Nós toleramos, nós resolvemos de alguma forma. O border não. O border, a resposta é muito rápida. Então ele não está bem preparado para viver em sociedade. O comportamento pode ser parecido meio com os psicóticos ou não? Pois é. É por isso que é limítrofe, por isso que é border. Ele carrega formas de lidar com a psicose. Depois a gente vai ver que Lacan, os lacanianos fizeram um caminho inverso. Começavam a se investigar pelas neuroses. Quando eles começaram a investigar pelas psicoses, quer dizer, se a gente pressupunha que o normal era o neurótico, era um caminho. Depois eles passaram a interpretar que o normal seria o psicótico. O louco é o caminho normal e a sofisticação era a neurose. Então aí você tem um caminho do border beirando psicose, neurose e perversão. Porque o border é perverso também. O border tem requintes de crueldade com as pessoas. Então foram três linhas de estudo que eles fizeram. Por exemplo, a border que eu assisti, não foi minha paciente não, mas que eu assisti ela, né?
ela simplesmente, para manipular o ex-namorado, ela se sentou na porta da casa dele e dormiu na porta da casa. Dormiu, falou, não sai daqui. E ele na casa com a esposa lá dormindo. De madrugada ela pegou, bateu na porta, você não vai abrir? Eu disse, claro que não. Então eu vou para casa matar seu filho. E saiu. Aí ela foi embora. Aí ele ficou preocupado, como assim? Chamou a polícia foi lá, bateu na porta, mas não abriu a porta para a polícia. A polícia arrombou a porta. Arrombou, o filho estava lá dormindo tranquilo, não fez nada. Mas quando ela fala, ela tem essa atitude de fazer mesmo? Pode ter. Pode acontecer. Pode ter. Então, Esse não é pra- nunca sabe, né? Tem dia que É pode e não. o ovo que está no muro, se cair. O neurótico vai sofrer Ela uma perdeu o situação, filho. não tem jeito. Ela perdeu o filho. É aquela criança que fala para a mãe, eu te odeio por estar numa crise, aí se eu vou me jogar, aí depois ela tranquiliza, a mãe providencia a rede, bota nas janelas todas, aí quando ela chega para ver o apartamento novo, está com rede, mãe, por que você botou a rede? É essa coisa. O comportamento é. Não é assim? Mas assim, como é uma criança, ela pode ter assim, um ato de imaturidade. O border sempre será imaturo. Então vamos colocar assim, o adulto fazendo isso, eu vou me jogar. O adulto. A criança. A criança está num padrão infantil. Eu imagino um adulto, uma mulher de 30 anos, que faz isso, eu vou me jogar, não sei o quê, aí a mãe põe a rede, e eu depois a rede. Aí sim. Porque o border, se vocês vão assistir Garota Interrompida, vocês vão ver assim, o padrão. Apesar que é uma border até leve, ela se interna porque ela se corta, ela tenta morrer. Mas quando ela faz essa pergunta, ela sabe que. Não, foi pro gato não cair. Ela sabe, mas ela não tem pro gato controle. não cair. Né? Ela não tem controle sobre ela vai fazer isso de novo. Ó, as neuroses atuais nos dizem a pensar que se não esgota as possibilidades da experiência humana, elas nos fazem entrar em contato com um campo vazio psíquico. Sabe, fala do border, a vida não tem sentido. Eu sou tão vazio. Para que viver? Melhor morrer. Isso é uma frase border. Sabe assim, eu quero morrer. Não tem experiência de nada, então? Assim, tipo uma experiência de vida, de vivências? Tem. Só que a sensação é de vazio, intensa. Experiência de vida É intensa. demais, né? Só que Consegue experiência fazer de novelas, vazio. filmes, né? Ela não tem uma construção interna, uma estrutura interna. Exato. Por isso que a Tem muitas percepção vezes ele ameaça e não psicanalítica... faz. Hã? Você falou que ele tem alguma situação, ele ameaça de fazer, mas não faz. Porque é contida. Se deixar, eu vou pular na frente do caminhão, para até pular. Pula. Assim, naquele momento em que ela está sofrendo, ela vai fazer isso. As pessoas se seguram, daqui a pouco, não, mas não quero morrer. Depende da situação, então, assim, que ele É está sendo possível. abordado, ou que ele está sendo repreendido. É ou possível. ele tá É sendo- por isso que não dá para apostar. Eu falo, vou me matar. Ah, mata nada. E se der errado? Eu vou pular, então pula. Então não é E se você incentivar? Pode ser depressivo? Aí Então, cai, dá eu um acho projeto que pra cai você. nessa sensação de abandono. Aí vem a Não, outra eu situação. Eu me lembro, um dia eu atendi uma borda aqui em Londrina. Essa foi muito interessante. Porque ela chegou, ela era assim uma coisa, era uma piada. Ela era uma piada. Se você não sabe o que está acontecendo, você fala, ela está curtindo com a minha cara. Eu tentei me matar 3 vezes já. Como foi? Uma vez foi em Igapó, eu fui descrevendo como é que foi em Igapó. Eu peguei o carro e enfiei para cair no lago. E não caiu. Não, o carro ficou com as rodas para cima, o pessoal veio socorrendo. Aí eu disse que foi sem querer. E a outra? Eu tentei pular do prédio. Fui para a sacada e comecei a pular do prédio. Para pular do prédio. Mas não pulou, não. Encheu de gente, lá chegou o bombeiro, se eu pular, vocês me socorrem. Então assim, as respostas são muito prontas, não tem elaboração, não tem fingimento, é uma coisa assim, e por exemplo, chegava na sessão da esculacho, quando chegava para mim assim, você tá gordo, né? E eu olhava para ela estava mais gorda que eu, dava à vontade, você tá mais, né? Eu falava assim, mas te incomoda o fato de eu estar gordo? Terapeuta tem que estar mais magro, né? É cruel, assim, não tem língua que segura, eu não se coloca no lugar do outro. Mas daí ela estava certa? Na época eu estava com
o peso que eu estou hoje, depois de emagrecer, né? Estava mais ou menos certo. Né? Eu tô assistindo hoje a cena Teve do... o processo, Eu estava assistindo aquela Em Terapia hoje, o episódio do... esqueci o nome dele. É da terça-feira. Vocês já assistiram a série que eu falei para vocês assistirem? Da HBO, Em Terapia? É da HBO, quem tem a net, quem tem a net só entrar no Now e procurar Em Terapia. Dá pra Em Terapia. baixar, será? Não sei se está para baixar com facilidade. HBO? Eu tenho, se vocês lembrarem, eu tenho ela em inglês, né? Mas o Theo é o terapeuta e hoje o rapaz mexia, mas mexeu tanto com o terapeuta, tanto, que uma hora o terapeuta falou assim, ele vai bater nele. E ele olhava assim, e ele mexia. Tô mexendo com você? Parece que você está se irritando. Ele olhava assim. Foi tomar um café do cara, né? Tomou o café, cuspiu o café, falou assim, esse café seu é horrível. Aí eu fiquei imaginando o paciente chegando. Seu café é horrível. No dia seguinte chegou com a cafeteira aqui de presente. Mas por que uma cafeteira? Porque eu não vou tomar seu café horrível. Já que eu vou fazer terapia com você, então faça o café decente. Pelo menos. Cada coisa que você vai vendo assim, assistam, vocês vão gostar, vocês vão dar muita risada. Bom, eu passei a ter cafeteira no consultório por conta da série In Treatment, que é o que deu origem a essa Em Terapia. Aí o terapeuta ganha do paciente, de fato, uma cafeteira para o café ser mais adequado. Né? Ele fala assim, você chega a estragar até chá de saquinho. Desculpa. Não. Você aceita os presentes? Como funciona essa relação? Você sempre aceita? Sempre aceita. Mas normalmente eu deixo no consultório. Então, Freud fazia isso, ele deixava os bibelozinhos dele. Até pra quem passar vai ver que tá ali. Tem que cuidar. Você chega no consultório, tem um negocinho. Porque agora, como eu tenho conjunto, fica mais complicado eu ficar deixando muitas coisas, né? Mas quando o consultório era só era eu deixava mais. Sabe? Porque são simbólicos, né? Agora, claro que o terapeuta tem que estar atento para saber se está sendo comprado ou não. Que nessa série ele fala assim, você está me comprando? Você está me dando essa cafeteira para eu começar a concordar com você? Então isso pode ser tema, né? Mas está presente. Eu fui numa psicóloga aqui em Londrina, atendi uma paciente, um parente de uma paciente minha, e aí eu achei interessante o que ela ganhou, uma mandala. Lembra que eu te falei da mandala? Desse tamanho, que linda, linda. Aquela que eu te falei que estava deslocada, falou assim, que ficava no centro, ficou meio no canto, né? Aí ela me mostrou, tinha uma mesinha cheia de lembrancinhas dos pacientes. Achei bem gostoso ver isso. Então, onde eu estou? Elas nos fazem entrar em contato com um campo de vazios psíquicos. A vida do border é vazia. Ele tem uma vida vazia, não tem sentido, né? Onde as condições para a formação de objetos, representantes psíquicos das pulsões, não se cumprem. Então nós temos um narcisismo bem precoce. Esses quadros descritos por Freud não dizem respeito apenas a doenças psicossomáticas, mas também às demais doenças que hoje constituem bastante heterogêneo. Isso eu já li. Quadros limites que estão caracterizados pela ausência de... Já li, está repetindo. Para Sussman, a diferença que Freud traça entre neuroses atuais e psiconeuroses vai muito além de uma delimitação nosográfica. Ela marcava a existência de um fosso que separa o processo simbólico de uma outra forma de pensar, para a qual não há um nome definido no campo da psicanálise, para a qual esse autor vai propor o nome sígnico. Então, o Sussman vai propor que essas pessoas são sígnicas. O que é isso? Sem símbolo. Sem símbolo. Não há um simbólico acontecendo. Então, elas são o símbolo. Não há um símbolo acontecendo. E nada que você consiga fazer, você vai chegar nesse resgate do trauma inicial. Porque por causa até desse vazio. Não há transferência. Por conta desse vazio. Na formação, você pode até chegar na cena original, mas você não consegue dar significado a essa cena. Porque os sintomas não são como significados. Os sintomas são narcísicos, estão muito vinculados ao narcisismo da pessoa, numa instância onde o outro não foi formado ainda. Então, tudo que ela está fazendo é em torno dela mesma, a pessoa faz em torno dela mesma.
Ó, o processo simbólico e a histeria foram a matriz da psicanálise. Então, assim, a gente não consegue entender psicanálise sem representação, sem símbolo. É por isso que quando a gente fala do border, parece um pouco distante da psicanálise. Mas isso não dá conta de todos os fenômenos da clínica. Há problemas que aparecem no corpo que não podem ser reduzidos à conversão histérica. A conversão histérica é dor. O histérico sofre no corpo, então ele começa a ter dores. Ele vai estudar histeria, você vai ver isso na história. Porque participou da aula uma vez. Histeria. Existe então um grupo de pacientes que, olha, apresenta somatizações, o corpo sente, que tem uma vida de fantasia muito empobrecida, então tudo é muito objetivo, então ele não consegue fantasiar, o histérico fantasia. O eu do histérico é o eu fantasia, o border não fantasia. Então se não gosta, não gosta, se gosta, gosta, é muito absoluto. Baixa tolerância a interpretações. Então se não há interpretação, não há fantasia, como é que eu faço clínica com uma pessoa dessa? Então a psicanálise tem limites em torno disso. Zussman identifica com a descrição freudiana das neuroses atuais, quadro clínico que ficou relegado à orfandade quando o foco se dirigiu para os processos simbólicos e para as psiconeuroses. Ele passa a ser, então, dependente da sessão. Sim. Porque daí toda vez ele vem e A elabora a vida- semana. a Daí vida elabora inteira. outra semana. A vida inteirinha. Não tem alta. O paciente border não tem alta. Ele pode só. Ele tem a opção de escolher um terapeuta, psicoterapeuta, um psiquiatra. O psiquiatra vai dar medicamento, o psicoterapeuta vai ajudar ele. Está ouvindo ele falar. É. Mas é a vida inteirinha. Então não tem o que fazer com... Não, ele não é doente. Não tem cura. Se Mas- fosse uma doença, teria cura. mas O que ele tem é, ele precisa de alguém para ajudar ele a entender o mundo. Então o terapeuta passa a ser alguém que vai interpretar o mundo para ele. O terapeuta vai criar fantasia com ele. A muleta, né? É, vai ser uma muleta, nesse sentido, sim. Mas então, igual você falou, para ele tem que, o resto da vida, ter um terapeuta junto com ele, senão ele se arrebenta, ou arrebenta ali. Sempre ele volta a estaca zero. E a pessoa que convive com ele deve sofrer muito, né? Se não entender a estrutura dele, sim. E tem que fazer Se terapia entender, com quem convive com ele? tem que orientar. E se a pessoa sofrer, aí vai fazer terapia dela porque está sofrendo. O grande problema, por exemplo, eu atendi um caso de um marido de uma borda. Então, assim, quando ele me descrevia a esposa, era uma borda. Aí eu passei livros para ele ler, conversei com ele sobre o que era borda, o que estava acontecendo. Isso ajudou na forma dele lidar com a esposa. Acabaram os conflitos. Quer dizer, quando ele via a esposa com a crise de ciúmes, era a crise de ciúmes que ela quebrava a casa inteira. Um exemplo simples, né? Está subindo no elevador, entra a vizinha, que era solteirona, entra no elevador e olha para ele, cumprimenta ele e não cumprimenta ela. Aí ele já sabia que o pau ia quebrar na casa dele, né? E ele fala assim, Orlando, o que eu faria? O que você faria no meu lugar? Eu não abri a minha Deixa ela matar, boca. pelo menos ela não mata você. A pessoa entrou no elevador, me cumprimentou, como só me cumprimentou, eu não respondi. Eu fiquei quieto, o elevador fechou, a pessoa saiu, o elevador fechou, eu já levei o tapa. Eu já entrei em casa apanhando. A hora que ela entrou em casa, ela começou a quebrar tudo. Foi vindo pro chão, mesa pro chão, televisão pro chão, quebrou a casa inteirinha. Eu não fiz nada. No dia seguinte, é assim, se ele tenta segurar, vou te levar para a delegacia. Você está me agredindo. No dia seguinte, me perdoa, nunca mais vou fazer isso, me descontrolei, estava errado, te amo, você apaixonou minha vida, eu estou errado, não sei o quê. No dia seguinte, se encontrar, a pessoa faz de igualzinho. Não sustenta, mas Não. Se a outra pessoa não compreender que isso não é um problema de caráter e nem de loucura, Ah, mas não tem como não sofrer. Como Ah, não. né? Você vai pisar em ovos o tempo inteiro. por isso que o exemplo da Alice é ovos mesmo, Mas, né? Orlando, daí ele te perguntou o que você respondeu alguma coisa pra ele? Como que foi daí? Porque ele te perguntou o que eu faria nesse lugar. Eu não respondi nada. Ele falou, eu não fiz nada, né? E sim, não fez nada. Mas ele Mas não havia o que fazer. deveria. Ele poderia responder pra mulher ou ele não deveria responder pra mulher? Não, É. mesmo com os
Independente, eu acho. Independente, Se ele ele levar o começou a presente acontecer a mesma dela, coisa. ela O que aconteceu? Ele estava perdendo, ele começou a perder todos os vínculos sociais. Todos. Não. Ele não encontrava mais com nenhuma mulher assim, vizinha, fechava a cara, passou a ser visto como arrogante onde ele morava. Porque era isso, e ele tinha feito uma promessa. Ele falava assim, por conta dos meus filhos. Então ele mantinha o casamento por conta dos filhos. Isso prejudica ele, né? Sim. Orlando, não é que nem É um esse. peso enorme, né? Você que trabalha com assistência sabe que esses filhos vão sofrer, vão ter que fazer terapia. Que preço. Não é que nem E você essa pessoa falou. não vai ser feliz. Que nem você falou, se a pessoa não entender que não é problema de caráter e tal, mas quem que vai saber isso? Só quem faz psicanálise. Mas quando o que acontece? Essa pessoa ela vai ter crise, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai ter que ir para o médico. O psiquiatra faz um diagnóstico muito rapidinho, super rápido. É border ou é bipolar? Descreveu ali, ele já pá, ele não tem esse cuidado. Todo, Não né? sossega Aí tem que colocar um dos. Se você lê, você vai assim, é um dos diagnósticos mais difíceis de se fazer. Alguns terapeutas passam 10 anos para chegar a esse diagnóstico, só que você vai num psiquiatra e ele faz esse diagnóstico em 15 minutos. Por quê? Porque o medicamento vai ser. Ele vai dar o medicamento, igual você falou, está sendo tratado como bipolar. É o mesmo do border. Não Mas tem diferença. como não toma, então fica nesses momentos de crise. Né? E daí assim, por que você não toma um remédio? Ah, porque eu acho que tinha que me internar, mas eles não fazem nada para me internar. Olha só, parece que é tão consciente, né? E aí, mas você contou para ele que você não está tomando remédio? Não, eu falei para ele que estava tomando certinho e ele acreditou. Prazer, né? De É manipular o terapeuta, o médico. Porque não deu outro, né? Não se menino terapeuta. com comportamento border, é quando o pai que estava demonstrando isso, o pai assustou, invalidou tudo. O menino chega na psiquiatra, foi lá na Zuleika, chegou lá na psiquiatra, ele chegou, a psiquiatra falou assim, olha, você vai tomar esse medicamento, tal, você está tomando direitinho outro medicamento? A tia suspeitou que ele não estava tomando. Aí chegou para ele e falou assim, olha, esse remédio, se você não estiver tomando outro medicamento, dá um efeito colateral, pode até morrer. Não, eu estou tomando certinho. Então tá bom, então não tem problema. Porque se você não estiver tomando, pode morrer. Ele tem que saber. Aí, não dá para esperar uns 15 dias para eu começar a tomar então esse medicamento? Ele não estava tomando. Só que ele contava para todo mundo, até na médica, ela garantia que tomava. Mas eu não sei se sente medo de morte, não. Fala assim como se fosse uma coisa Mas é vazio. bem vazio. íntima, vamos dizer assim. Alguns colecionam quantas vezes tentaram se matar. Como se fosse um livro. Teve uma paciente minha que ela disse assim, que falou assim, mas você ainda tenta se matar, desistir. Como assim? Não, eu desisti de tentar me matar porque eu tentei várias vezes e não consegui. E ela desistiu o dia que ela viu uma pessoa despedaçada. Aí eu falei, nossa, é assim que eu vou ficar? Não desistiu porque não queria morrer. Ela desistiu porque a autoimagem dela seria aquela que ela viu. Então, só por isso, eu falei, já que eu não vou morrer mesmo. Mas já tentou, se jogou na frente do carro, tomou veneno, cortou pulso. Vocês vão imaginar as coisas que foi tudo fazendo. Faltava pular de um prédio bem alto, que ele não tinha jeito de escapar, né? Mas... Ou não tenta, mas fica falando que vai, anunciando que vai, quer morrer. É isso que eu ia perguntar. Não pode ser uma mentira também? Pois é. Mas como você falou que ela não fantasia, ela conta só coisa real mesmo. Ah, você está falando que você não está mentindo? Não, era real. Não há fantasia. Não é essa criação. Uma pessoa que não tem sonho, que não tem sonho na vida, assim, é normal? Sonho que você diz projeto? Projeto, perspectiva. Não é normal. A gente caminha. Aí nós temos um quadro de, talvez, depressão, né? Na depressão não há projeto. Não há busca de futuro. O border tem. O border vai ter projetos, muitos, né? Ele tem vazio existencial. Sente vazio, ele quer morrer, e de repente está normal, de repente quer morrer de novo. Não
não sabe quem é você, não tem a noção de quem é, não tem uma construção de uma imagem, porque não se construiu. Uma pessoa em depressão, ela perde projetos, aí ela tem um quadro de distimia, né? De tristeza, falta de projeto. Onde estou? Zussman nos lembra que a transferência, chave do tratamento analítico, também se assenta sobre processos simbólicos que não estão plenamente ao alcance de todos. O símbolo se define pela propriedade de representar o objeto na ausência do mesmo. Como é que o símbolo entra na minha construção? Eu não tenho e ao não ter eu simbolizo. Como é que o neurótico simboliza? Não tenho a mãe, porque há ameaça de castração. Lembra, vimos isso no Édipo? Então eu simbolizo a mãe. Eu trago o conceito de objeto A, etc. Esse simbólico para o Border, para quem está no processo de neuroses atuais, ele não acontece. Então por isso que é muito objetivo, sem fantasia. É uma vida seca. É um instrumento do pensamento e é a marca distintiva da condição humana. Porém, o aparecimento dos recursos de simbolização não implica o desaparecimento dos recursos sígnicos pré-existentes. Então, a busca aqui é o seguinte: o que são recursos sígnicos pré-existentes? Aqueles com os quais eu nasci ou que eu os tenho antes da construção do meu ego, não é do Édipo, do meu ego. Então, eu carrego signos. Por isso que uma pessoa sígnica tem a ver com signos ligados à vida só, e não com símbolos que são formados pela falta. Os símbolos se formam pela falta. Não tendo, eu simbolizo. Isso que me dá o meu sentido de neurótico, de sujeito. O que é o sujeito? Aquele que sente falta. O Border é sígnico, ele sente falta não do simbólico. É anterior, só que não chega a ser psicótico, porque a gente fala, então é psicótico. Não, não é psicótico também, ele não tem os fenômenos da psicose, ele não fantasia, psicótico fantasia. Então olha o que Freud vai dizer, a linha divisória que Freud traçou, separando as psiconeuroses das neuroses atuais, corresponde assim ao divisor de águas, que agrupa em um dos seus lados as vicissitudes do processo simbólico e no outro do processo sígnico, então simbólico e sígnico. Na prática clínica, nos consultórios psicanalíticos, as neuroses atuais ganham um tratamento idêntico aos das psiconeuroses. Quer dizer, tratamos as pessoas com o padrão Border igual um simbólico, igual um neurótico comum. Ainda que a resposta terapêutica a essas interpretações seja precária. É o que você disse. Toda semana tem que estar no consultório para refazer as ideias. Toda semana. O pensamento sígnico é um pensamento do corpo, no corpo, que não ganhou transformação simbólica e que se anuncia como ação motora. Sabe aquela história meio assim, não gostei, já dou um murro? Gostei, quero amar? Viram a intensidade das coisas? Secretória ou visceral. O usual é que a interpretação simbólica não alcance a camada sígnica. Essa Border que eu comentei o caso para vocês, ela está num velório da irmã. A irmã morreu. Um homem, um rapaz, cuida dela na tristeza dela. Ela olha para ele e se apaixona por ele. E pronto. Já ficou com ele, engravidou dele e queria ele pro resto da vida. E eu perguntava assim, o que você viu nele que te chama a atenção? Ele é o homem mais bonito do mundo. Eu quero ele. Sim, mas ele não quer mais você. Como é que você lida com isso? Mas eu quero ele. Percebe? É muito visceral. Não tem esse, ele não me quer, mas ele é bonito porque se parece com fulano. Não, ele é o mais bonito do mundo, porque ela escolheu. É muito a pessoa, ela, né? Não mais ninguém. Sim, está tudo vinculado a ela. Então, vazios psíquicos, né? Isso a gente já viu. E se a pessoa que ela gosta morre, a pessoa morreu e foi uma traíra de ter morrido, né? Porque morreu. Deveria ter. Como morreu? Como é que deixou ela? Mas se vincula rapidamente a outra pessoa. O engraçado é isso. Há um vínculo muito grande, muito rápido com a outra pessoa. Ixi, então os adolescentes de hoje está tudo borderline. Está tudo caminhando para isso. Neurastênicos, com certeza. Então, olha o que acontece nesse processo todo. Porque é uma regressão da libido. Só uma pergunta. Eles são obsessivos nesse sentido de quando quer uma coisa,
quer contundente. Mas não é nesse sentido de obsessivo, Não é? é no sentido de imediatista. Ah, tá. Imediatista. A libido vem, quero. É pra já. Né? É para já, é para ontem. Não muda. Não. É para ontem. Se não deu para ontem, aí isso vem para o corpo. Por isso que é visceral, é secretório, é corporal. Então vem para o corpo, vem para a forma de lidar. Ou resolve-se do jeito que quer, ou o corpo resolve ali na hora. Isso em tudo. Sexualidade, droga, processos de intoxicação, tudo ele vai fazer. Esse caminho é muito imediato. Então é mais ou menos assim. Pediu algo para os pais não deram, ele vai e se resolveu. Na hora. Ele não dá conta de sofrer, chorar, queria, fazer o quê? Sabe? Não suporta frustração. Imediatista. Então, isso acontece por quê? Porque há uma regressão da libido. O que é essa regressão da libido? Olha só. Nas conferências introdutórias em 17, Freud vai dizer assim, Freud expôs algumas ideias sobre as neuroses narcísicas que nos servem para pensar uma outra etiologia para as neuroses atuais. Ele faz um contraponto de neurose narcísica, que vai resultar nas loucuras, na psicose, e as neuroses atuais. E com isso também uma outra etiologia para as patologias borderline. A partir da consideração de que o narcisismo é um estágio universal e original na qual as pulsões estão completamente voltadas para o ego. Lembra, a gente estudou Introdução ao Narcisismo do Freud. Freud estabelece que durante o desenvolvimento normal da libido, o que é o desenvolvimento normal da libido? A libido tem que correr. Então ela vai criando o caminho para ela correr, certo? Lembra que a gente estudou que ela cria primeiro o id, o id começa a construir o ego faz essa aliança com o id e realizar os desejos. Então ela busca fora os conceitos e introduz. Então primeiro há uma gestação do mundo dentro da pessoa. Esse vai ser o gancho que a Klein vai dizer, que o mundo fora é tal qual ele é dentro de nós. Então eu construo o mundo dentro de mim e depois eu expulso esse mundo. Quando eu expulso o mundo, eu estou expulsando para fora o mundo que eu criei de fora para dentro. Então esse é o caminho da libido. Então é um desenvolvimento libidinal. Freud estabelece que durante o desenvolvimento normal da libido, essa deve ser progressivamente dirigida aos objetos. Então o bebê, estamos falando do bebê de 6 meses, 10 meses, 18 meses, ele está criando o mundo fora. Então ele começa a gostar das coisas fora, ele começa a ter controle sobre as coisas. Com 6 meses ele se encanta no espelho, porque ele consegue ver que tem corpo. Com 18 meses ele consegue andar, ele começa a pegar as coisas com mais firmeza, controla os esfíncteres, então ele tem controle sobre as coisas fora. Então a libido está correndo para o controle externo, sem que o narcisismo, no entanto, desapareça totalmente. Quando o narcisismo se constrói todo, quer dizer, eu me construí a imagem do mundo, ele não se dissolve completamente. Sempre nós temos a possibilidade de retornar. Então nós vamos para o narcisismo secundário, e em momentos de crise a gente se fecha, volta para dentro da gente, aí entra a depressão, né? E o indivíduo começa a se escavar dentro de si. E isso é perigoso, que é aquela brincadeira dos lábios, né? Eu começo a investir nas relações subjetivas e esqueço das relações objetais. Então essa subjetivação me torna cada vez mais doentio. Então alguma coisa precisa me levar de volta para fora. O problema é que a pessoa, o border, e o caminho dele, houve alguma fratura, algum trauma, algum problema antes dessa construção. Então não havia sido construída ainda a relação objetal e já houve uma fratura, já houve um rompimento, uma decepção. Então agora ele não tem esse caminho para fazer. Porém, se a libido não encontra mais satisfação nesses objetos, por sua ausência na realidade, ou por efeito da repressão, a tendência da libido é regredir para objetos e meios de satisfação mais primitivos. Já que o mundo não me satisfaz, então eu busco algo muito anterior, pontos de fixação que se constituem na história do desenvolvimento da libido daquele indivíduo. Toda vez, isso é fixação, isso é teoria sobre a fixação, sobre o nosso caráter. Toda vez que eu, adulto, na minha altura, né, eu com 20 anos de idade, né, Almir com 50, então nessa distância nossa, a Sueli viu que você sofre bullying aqui, né, Almir? Nessa distância,
a enfrentarmos o problema, nós recuamos à infância. E nós nunca resolvemos o problema como adulto. Esse negócio assim, enfrenta a vida como adulto. Quem disse que a gente enfrenta a vida como adulto? A gente enfrenta a vida como criança, com as memórias infantis e fixações infantis. Certo? Mais primitiva possível. O famoso que eu brinco com vocês, o coelhinho sai da toca. Eu sempre vou procurar uma toca vazia. E a minha toca vazia é a primeira. Cláudio, você ia falar? Você tem idade, Orlando? Assim, um borderline, você adquirir esse daí tudo, é fase ou é... Não, é estrutural. Está dentro de uma estrutura neurótica, mas com essas nuances bem primitivas. Mas como que ela começa assim, a afetar mais, assim, na fase mais adulta? Não tem uma fase? Não, a frustração, a sensação já começa na infância. Na primeira infância. A criança já vai manifestando essa inconformidade, esses requintes de Já é crueldade. mais difícil de você entender ela, né? De você analisar a criança. Agora, depois da adolescência, isso se agrava. Então, você percebe muito depois da adolescência. Mas o que você acha, por exemplo, que muitos jovens estão se manifestando assim, mas então significa que é um comportamento meio padrão da sociedade. Sim, a sociedade está permitindo isso. E o que está se apontando que na hora dessa formação do narcisismo, existe aí as mães estão separadas dos filhos, em função de deixar o neném na creche? Essa isso? é uma discussão que, por exemplo, na França, essa discussão é pesada. De, por exemplo, quando é que se coloca uma criança na escola? Ah, mas eu tenho que trabalhar. Não, ninguém está julgando, mas há frutos, há consequência. O que se coloca no primeiro ano de vida, não. Só que quem é que dá conta de no primeiro ano de vida não colocar o filho com o cuidador? Aí começa a estratégia, olha, mas a mãe é o mais presente possível, manda uma roupa da mãe, a criança não troca de cuidador, a creche tem que ser alguém que não pode trocar de professor o tempo todo. Aí é mais complicado. Então, assim, nós temos essa sociedade. Então, assim, a questão é que nós tentamos buscar uma sociedade que não tenha nenhum nível de sofrimento. É impossível. Todas as sociedades, todas as épocas, sempre tiveram algum nível de estresse. Só que essa família está sendo desagregada vagarosamente. Isso daí adquire da construção da gente. Sim. Por exemplo, assim, essa geração mais nova, a tendência é maior ou a geração, por exemplo, a geração mais nova? A minha geração mais nova, eu gostei dela. A sua geração mais nova. A sua geração mais nova é mais fácil você adquirir esse borderline? Ou a geração do Almir, que ele é mais não, eu inverti a situação. A geração mais nova é mais precoce de você ser um borderline do que a geração do Nós temos uma sociedade neurastênica. Porque vem da construção, né? Essa geração mais nova. É uma sociedade que não suporta a frustração. Nós temos uma geração, a geração atual, é a geração dos pais que foram frustrados e agora não permitem que os filhos sejam frustrados. E ao não permitir esse ato de amor tão lindo, está tornando essas crianças eu não soube formular a pergunta certa assim, mas... Não, essa geração é uma geração que está criando mais borders nesse sentido, sim. Por que não tem limites? Porque não tem limites. Não tem limites. Cláudio, você tá de banco na igreja, pastor, ó. Sim, mas a forma como está acontecendo vai resultar nisso. Em muitos psicóticos e muitos imediatistas. Tanto é que nós temos uma geração perdida no meio das drogas. Tinha que parar de ter filhos. Isso Fazer é todas as pessoas terminarem conscientes. Aí começa a pedir. Ou não, né? Ou fazer com que as pessoas deem conta De falar um não. de falar um não pro filho. Mas daí não vai conseguir porque essas pessoas que estão tendo os filhos já estão doentes. Então, assim, eu doente, vou casar com outro doente e daí vamos ter um filho doente. Então, ninguém mais se sim, dá uma zerada. Aí a gente tenta dar consciência para todo mundo. Então, assim, elaborar Mas vai ter projeto antes de você casar. Você tem que fazer Isso é bom também. Funciona. Ajuda, porque daí eu deixo de ser doente. Professor, uma pergunta que eu não quero calar. Essa estrutura ela é formada na fase oral,
fálica ou anal. Antes, né? Vai fazer agora aqui. Em 17 ele vai colocar isso. Ó. O processo que desliga a libido dos objetos e bloqueia seu retorno a eles é estritamente relacionado ao processo de repressão. Ele vai colocar aqui, contudo, se nas neuroses narcísicas o resultado é diferente do que ocorre na histeria, isso se deve a fatores constitucionais, ou seja, o ponto de fixação da libido deve ter ocorrido, essa é a sua pergunta, tá? Em fases muito mais precoces do desenvolvimento, provavelmente na fase do narcisismo primário, bem no início, onde está se formando 18 meses, de 6 a 18 meses, esse período, essa construção da imagem da criança. Então nós temos essa situação traumática. 5 minutos, Bruno. 5 minutos? Aquela mãe que o bebê ainda, ela é tanto amor que ela não pode ver a criança sofrer, tudo ela dá, tudo. A criança, a formação é O excesso. Ou nega tudo, Tá certo. ou nega tudo, ou dá tudo. Os excessos, eles vão resultar nos sintomas psicossomáticos. Crianças com asma, crianças com alergia à dermatite tópica. Todo esse caminho é um caminho da psicossomática. E esse caminho da neurastenia está ligado a isso. E o border, esse fenômeno border, que agora é atual por conta da sociedade, ele está ligado a essa formação neurastênica. Significa que todo neurastênico será um border, porque o border é um nome novo. Necessariamente não, porque tem uma história. A criança tem essa estrutura e depois a vida é mais ou menos equilibrada. Então vai ser aquela pessoa mais sensível, mais complicada. Agora, imagina essa pessoa mais sensível e complicada numa sociedade que não dá limites. Aí vem a pergunta que o Claudio fez. Essa nossa sociedade está produzindo mais borders? Como ela é uma sociedade que a criança nunca tem não tem limites, aí sim, aquela estrutura que era igual de outras sociedades, né, de outros tempos, agora ela tem um campo de vazão muito maior. É igual o problema da psicose. Isso é uma pesquisa psicanalítica, não é da psiquiatria. Os psicóticos são estruturalmente psicóticos e não descritivamente psicóticos para a psicanálise. Para a medicina, não. Eu preciso de sintoma psicótico, eu preciso de sintoma border, eu preciso de sintoma e aí eu aplico medicamento. Para a psicanálise, não, é uma estrutura. Então, se a pessoa tem essa estrutura, no momento que ela for usada em excesso, ela quebra e ela quebra no lugar marcado. Você já viu aquela história da pedra, né? Se você marca uma pedra, pega uma pedra do tamanho dessa mesa aqui, você faz um risco nela, você já viu cortar pedra? Faz um risco. Azulejo. O azulejo, não, mas na pedra é mais tranquilo pelo seguinte, o azulejo também, o azulejo seria uma ilustração boa outra. Você risca e ele quebra no lugar que você riscou. E a pedra, por mais maciça que seja, você fez um risco, você vem com uma marreta e pá, bate aqui, ele quebra no risco. É uma pedra, mas só quebra no risco. O azulejo vai quebrar onde você riscou, perfeito. Então, a estrutura me dá o risco. No momento que for quebrar, onde vai quebrar? Na estrutura neurótica, psicótica. Na estrutura neurótica, onde é que vai quebrar? Padrão border, com padrão histeria. Então eu tenho as psiconeuroses que vão dar minha estrutura clínica e eu tenho os meus traumas que vão me dar as neuroses atuais. Um tempo atrás veio uma mãe falar com uma mãe de uma das minhas crianças, veio falar com a gente, né? Na verdade ela falou com a minha parceira. E ela falou assim, o Pedro, como é que ele se comporta aqui? Ó, ele é tranquilo e tal. E assim, então porque em casa, ela perguntou assim, ele deixa lavar o rosto dele, limpar? Aí ele falou, não, tranquilo, ele realmente, ele é super tranquilo, assim, nossa, porque em casa, ela contando, porque em casa quando eu vou limpar o rosto dele, ele faz um escândalo. E ele faz um escândalo tão grande que eu largo tudo que eu tô fazendo e eu pego ele, aí o meu marido chama a atenção dele, ele para, mas só que daí ele começa a chorar mais forte ainda, mais alto ainda, ela pega a criança e leva pro quarto, se tranca lá e fica até a hora de dormir. Pronto. Então ele não tem contato com o pai.
Porque a mãe não deixa que o pai intervenha, entendeu? Esse é o perigo, não só border, mas pode ser um psicótico. Aí ela falando o comportamento dele, e assim, ela falando é outra criança, não tem nada a ver, porque na creche, com rotina e tudo mais, ele tem o não. Ele tem que esperar, ele tem que saber que não Nesse pode. ponto a creche talvez salve ele, né? Sim, e a gente vê que Salve ele é estrutura. muito diferente. Porque assim, os pais deixam para os professores salvar as crianças. É. Não é, porque volta final de semana, chega final de semana, vai escrever. Segunda-feira é o dia. Segunda-feira você vai voltar tudo, aí a gente tem que ficar na semana inteira Isso. tentando. Resolveu a hora que pensa que vai resolver, chegou sexta. Sim, exatamente. Aí na semana passada veio a babá de um deles. E falou assim, como que é o comportamento dele aqui? Eu falei, olha, ele é tranquilo, né? É uma criança normal, como qualquer outra. E aí ela falou assim, porque um dia eu fui visitar porque ela cuida dele, e um dia a mãe passou lá para visitar junto com ele. Ela falou assim, eu fiquei extremamente assustada, porque ele se jogava no chão. A mãe dele tem que viver o final de semana com ele no colo. E para ir no banheiro tem que levar ele, vive para ele, 24 horas, assim, sábado e domingo. E ele é uma criança diferente, comportamento. Mas não é a criança. Mas não é a Não. escolha própria dela, né? Freud ele dizia que a criança é o sintoma do casal. Casar. Aí vai Gente, chegar um pra gente momento fechar, que vai levar então. a criança para o psicólogo, mas não é ela. Tanto é que Freud tratava dos pais, né? Mas as neuroses narcísicas, assim como as neuroses atuais, pela ausência de transferência, nos fazem pensar em uma hipótese etiológica. Isso a gente não vai dar tempo de ver, ficou da gente ver isso. Esse itemzinho. Se puderem só anotar, a gente está na tela Limites do Tratamento Psicanalítico, tela 35, não sei onde vocês estão aí, que seria isso aqui, ó. Tratamento analítico opera por meio das atualizações. Mas essa é uma apostila? Ah, vocês não estão com a apostila. Eu mandei ela para vocês eu trago impresso. Limites do tratamento psicanalítico. Tio, deixa eu só perguntar uma coisinha fora do assunto. Deixa eu só então desligar aqui. Tá. Gente, até mais. Orlando.